E aí, do Manifesto Ágil, a primeira coisa que surgiu foi o XP, que é o Streaming Programming, né? Tá? Que é aquela programação ágil lá que a gente viu do quadrinho do Dilbert. Então, qual que é a definição? Na verdade, vou até falar para vocês, né? O criador do XP é o Kent Beck, e esse XP ele foi criado numa tese de doutorado, tá? Então, foi a tese de doutorado do Kent Beck que surgiu o XP. Então, o que é a definição? É uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias, desenvolvendo software com requisitos vagos e em constante mudança. Então, esse era o requisito dele. Então, era quando eu não sabia direito o que eu ia desenvolver e eu tinha muita mudança para equipe pequena. Hoje em dia, a gente conseguiu ampliar isso, né, para equipes maiores, mas essas equipes maiores são o quê? Particionadas em equipes menores. O software não tem tanto requisito vago, qualquer software, tá, gente? Ele não é totalmente, né, o requisito dele não é totalmente fechado. Nós vivemos num mundo dinâmico, numa sociedade dinâmica, então mudanças são constantes. Então, eu diria para você que o software sempre tem requisito vago. E também tem mudança, porque a gente vive num mundo cheio de mudança. Aqui o que a gente está fazendo é depois usar o Streaming Programming para evolução do Scrum. Nova abordagem de desenvolvimento, baseada no desenvolvimento, entrega de incrementos de funcionalidades muito pequenos, tá? Então, assim, tá escrito que é nova, né? Mas é uma abordagem, tá? Ela não é mais tão nova, né? Então, precisa até arrumar esse slide, porque era quando era novo, né? Tá? Era uma nova forma de fazer, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar pequenos pedaços do software, entender bem o que é e vai desenvolver. E aí depois a gente vai saber qual que é o próximo, a gente vai desenvolver, então o que acontece? O desenvolvimento acontece e pode acontecer mudança durante aquele desenvolvimento. E não vai ter tanto problema porque eu vou estar olhando melhor, detalhando melhor naquele momento o que eu vou fazer. Mas eu já tenho toda a cadeia do que eu preciso fazer. Eu só não sei o detalhe. E esse detalhe pode mudar. O que pode acontecer, gente, não precisa mais fazer isso. Ou, além disso, eu preciso fazer outra coisa. Então, eu acrescento um pedacinho num processinho a mais que eu tenho que fazer no desenvolvimento de software, e aí eu tenho que pensar no risco, no cronograma, né, no gerenciamento de pessoas, tal, etc. Ou eu retiro. E aí, quando eu retiro, eu tenho que ver o que isso ocasiona. Ao fato de eu retirar esse pedaço, o que vai me fazer que eu tenho que mudar no restante. Então, qualquer coisa dessas, o gerente de projeto, o líder de projeto, né, o Scrum Master tem que pensar em como que ele vai resolver esse problema. Né? Na verdade, não é um problema, mas o que vai acontecer com essa mudança? O que ela ocasiona nessa mudança? E se eu tiver um desenvolvimento de software maduro, eu consigo saber o que eu vou fazer, o que isso vai impactar, o que eu preciso pensar em termos de risco. Fazer assim melhoria constante do código, envolvimento do usuário na equipe de desenvolvimento e programação em pares. Por quê? Porque como eu desenvolvo um pedacinho em que provavelmente o meu usuário já consegue dar um atestado, consegue ver ele funcionando, eu consigo saber com ele se era aquilo mesmo que eu queria que ele fizesse. Porque se não é, ele já avisa, e aí eu já faço uma alteração. Então, por isso que ele fala que é uma melhoria constante desse código. Bom, e claro que a partir daí surgiu o Scrum. É um método ágil como forma de gestão para a construção de produtos. Então, eu ampliei isso. Em vez de ser só para programação, porque aquilo era só na hora de eu programar. Todo o restante era feito de forma normal. Eu falei assim, não, vamos tentar fazer essa coisa de ter pedacinho por pedacinho durante todo o processo. E aí eles chamaram isso de Scrum. No início, gente, isso chamava-se método ágil. Teve um monte de problema, porque o pessoal não conseguia entender muito bem, até que chegou no Scrum. Então, o Scrum é uma evolução que começou num processo ágil para o desenvolvimento de software, teve as suas melhorias e acabou gerando o Scrum. E ele trabalha em cima do sprint, que é um time box, que na verdade, gente, o time box ele vem da administração. E a primeira vez que a gente fala de time box é quando a gente fala de iteração. Lembra lá no Manifesto Ágil que ele fala que você tem que olhar mais a iteração? Então a iteração é esse time box, que é o sprint. Eu vou explicar um pouquinho melhor não, vou explicar melhor a questão do time box mais para frente, porque a gente vai entender o que é iteração. Mas para vocês saberem que o UP, que é o que vocês falam do UP, do método clássico, tal, etc., ele já falava de iteração. O complicado é que ninguém entendia direito o que era iteração. E aí continuava fazendo o modelo cascata, que era um em seguida do outro. Aí eu vou explicar para vocês por que não é e o que significa a iteração, o que é o time box, que é uma iteração que segue o ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act. Planeje, faça, cheque, né, e haja. Tá bom? É isso que você vai fazer. Então, isso, time box está relacionado com isso. Isso vem da administração, tá, gente?
não é algo que vem da própria engenharia de software. E a equipe é auto-organizável, então, na verdade, para isso dar certo, todo mundo tem que saber o que tem que fazer, tem que colaborar um entre o outro, e não é a questão de ficar procurando culpado. E também não é a questão de ficar falando assim, eu deixo o outro fazer. Eu não sei o que, depois eu coloco. Não, tem que ser uma equipe auto-organizada, então todo mundo motivado, todo mundo quer o sucesso do projeto, senão não dá certo. É por isso que ele fala que é auto-organizável, onde, às vezes, a própria liderança muda de pessoa. Então, sei lá, a pessoa está com algum problema em casa, não está muito bem, ou não a parte do desenvolvimento agora do que tem que ser feito não é da expertise daquela pessoa, outra pessoa entra no lugar. Então, não existe a questão, né? E por isso que é uma equipe auto-organizada, porque a pessoa que está lá liderando, na verdade, ela não está mandando, ela só está organizando. E às vezes o que a gente precisa é o seguinte, né? Eu estou tão concentrada, estou tão focada naquilo que eu estou fazendo que eu não consigo enxergar o que o outro está fazendo. E nem tem que enxergar mesmo, né? Porque senão eu não consigo resolver as minhas coisas. Mas o que eu estou fazendo interfere no que o outro está fazendo. Esse líder, ele está lá para olhar e falar assim, olha, você está avançando demais. Essa parte aqui é o outro que está fazendo. Você está refazendo o trabalho dele. Ou, olha, essa parte aqui é sua. Ninguém está fazendo. É você que tem que fazer, é você que tem que resolver. Olha, lembra que depois disso você vai fazer aquilo. Então não adianta você fazer isso agora. Então é o cara que tem a noção do todo. Ele está conseguindo ver o todo e consegue te dizer como que é melhor e te lembrar das coisas. É isso que é o papel do líder. Não é de ficar mandando. O líder que é líder, ele não fica mandando. Ele junto com as pessoas, chega num consenso, porque a pessoa pode falar assim, mas por que é ele que tem que fazer se isso está interferindo no meu nesse sentido? Aí você pode chamar os dois. Olha, gente, aqui, né, você interfere no seu, então de repente vocês têm que trabalhar junto, porque tem que resolver isso, que senão se você fizer de um jeito, ele faz o outro, as coisas não vão se conversar, e na hora de eu integrar o produto eu não vou conseguir. Então, esse é o tipo de coisa, né? Então, quando ele fala assim, olha, eu vou privilegiar indivíduos e interações em vez de ferramenta e processo, é isso. É esse gerenciamento, essa conversa que precisa ter. A documentação também, porque só estão essas duas pessoas, né? Aí vocês vão ver o que vocês vão documentar, o que precisa ser feito para você conseguir lembrar. Olha, então eu vou escrever assim, assim, assado, porque aí você lembra que eu tenho que fazer isso, você lembra que você tem que fazer aquilo. Então vocês viram como a coisa é intrissecada, né? Então é tudo junto. Né? Tá? Aqui tem um desenho, depois a gente vai falar melhor, né, tá, de como é que é todo esse processo aqui, tá? Mas esse é o primeiro desenho, né, onde eu tenho o sprint e eu tenho o daily scrum, né, tá? Que é basicamente o momento até de você ter um pouco dessa conversa que eu falei aqui para você, do que eu estou fazendo, como é que eu vou fazer. Não, olha, esse pedaço é meu, não, olha, fala comigo porque esse daí depois eu preciso saber, porque eu vou usar no meu, né? Então, existe toda essa dinâmica para isso. Eu gosto muito desse desenho, porque aqui ele fala do método e do processo. Então, eu vou usar mais esse desenho aqui, depois vocês vão ver que eu vou usar um outro, mais simplificado para a gente poder falar do nosso processo. Mas aqui, ó, como é que é esse processo ágil? Então, eu tenho o cara, né, que pediu, o cliente que pediu. E ele é, né, o dono desse projeto. Né? Então, pode ser o gerente de projeto, mais o cliente, pode ser só o cliente, né? Então, vai ter a montagem do time, do negócio, que é o pessoal que vai dizer como é que vai ser aquele software, os usuários, o processo do negócio, né? Como é que acontece aquilo, né? Quais são os stakeholders, ou seja, aqueles envolvidos que estão querendo que o processo, né? Que o processo não, que o software tenha êxito, o time de arquitetura, né? Então aqui eu ainda não estou falando muito do programador, mas claro que esses times de arquitetura têm que ter programador, né, para poder, ou o próprio arquiteto, que é um grande programador e consegue tomar essas decisões, que é o início do trabalho todo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter as histórias dos usuários, né, as características do negócio, o processo de negócio, e vai definir principalmente o projeto da arquitetura. Então, gente, vocês viram que tudo isso é feito antes de eu entrar realmente no Scrum. Então, essa parte inicial é uma parte que a gente vai trabalhar bastante, que eu acho que é a parte muito importante, é a parte mais importante, porque a partir do que eu tiver aqui, que eu vou começar a saber quais são os meus pedacinhos que eu vou desenvolver. Então, é a partir daqui, depois eu vou ter o meu
dono do produto, né, que provavelmente é alguém do negócio, que é o cara que vai ficar olhando, né, e vendo se tudo aquilo que foi definido aqui está sendo realizado, está contento. E se tiver alguma mudança, né, lembra das mudanças que eu falei para vocês? Então, se tiver alguma mudança, ele vai estar aqui junto, falando. E o detalhamento, eu preciso fazer a parte de ler e-mail. E como é que eu leio o e-mail? Tá? Como é que é avisar, tem que avisar, não tem que avisar, o que tem que fazer? É ele que vai estar falando, ou até designando alguém que vai ser o product owner daquele pedacinho, porque é ele que conhece mais. E aí eu gero um product backlog. Então, quais são os pedacinhos que eu tenho que desenvolver? A cada vez eu vou lá e vejo qual que é, em cada sprint, qual é o pedacinho, quais pedacinhos eu vou desenvolver naquele sprint. E aí, naquele sprint que eu vou detalhar, eu vou desenvolver, eu vou decodificar, eu vou testar, eu vou até integrar e ver como é que está. E para cada dia que eu uso nesse sprint, eu vou ter o quê? Reuniões em que eu vou dizendo qual é o meu progresso. Até que eu terminar isso, eu tenho aqui um novo release, eu tenho uma nova versão do meu produto, que aí ele pode seguir lá para testes já, né, mais robustos. Eu posso fazer algumas outras coisas que vão seguindo lá, porque eu tenho que fazer. Depois que eu termino isso, eu faço o quê? Umas reuniões para ver o que aconteceu, teve algum problema, se conseguiu, né? Então, vocês vão ver lá que a iteração, que é o sprint, eu não estico esse sprint. Se eu falo que ele vai ser 2 semanas, eles vão ser 2 semanas, e ao término das 2 semanas eu vou ver o que eu consegui fazer, se eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Se eu não conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer, ele volta de novo aqui, e aí eu vou pensar como é que eu vou trabalhar esse problema de não ter conseguido, e se isso vai fazer com que no futuro eu tenha que ter mais 1 ou 2 sprints, ou como é que isso vai impactar no meu custo, no meu cronograma. Então, tudo isso é feito aqui nessa retrospectiva. Então, basicamente, gente, com esse desenho aqui, eu acabei explicando para vocês como é o processo como um todo. Vocês viram que não é complicado e que depende bastante das pessoas, depende de você conhecer o que você está fazendo e principalmente desse nicho aqui. E vocês viram que esse nicho aqui, que é toda a parte da engenharia de requisito, toda a parte da análise de requisito e o início, né, tá, do desenvolvimento da arquitetura do software está aqui. Aqui basicamente é desenvolvimento, é implementação, a parte de teste, de validação. O processo ágil é montado dessa forma. Tá bom? Então vamos continuar. Eu tinha falado para vocês do iterativo, né? No modelo iterativo, que é o RUP, o UP, o clássico que vocês chamam. O clássico também era desse jeito, gente. Só que, como a gente estava numa transição ainda de entender o que é processo, o que é método, o pessoal do RUP, né, o que eles fizeram? Eles colocaram todo o método junto com o processo. E o método tinha o como. E aí todo mundo ficava preocupado no como fazer, né? Porque o pessoal ainda não sabia muito bem como fazer. Então, o que acontecia? Eu não conseguia usar o modelo iterativo de forma correta. Fora que o modelo iterativo do RUP, do anterior, ele entrava com requisito. Ou seja, esse pedaço aqui, que não entra no Scrum, ele entrava aqui. E isso que gerava uma certa dificuldade, porque todo mundo achava que tinha que fazer todos os requisitos, tal, etc. E quando passava para essas outras fases aqui, não podia mexer. E aí, como na verdade não dava, então no final acabava virando cascata. O cara fazia requisito, análise, teste, né, e avaliação, né, e implantação, né, e planejamento, ficava aqui. Mas o princípio é o mesmo, tá? Então vocês podem até ver que o desenho é muito parecido. A diferença principal é que essa fase aqui de requisito e o comecinho da análise e design está aqui, ó. Ele não entra no Scrum, ele não entra na roda. Essa é a grande diferença. Então vamos lá, vamos entender como é que eu fiz essa coisa juntar. Na verdade, o que eu fiz? Eu montei um pouco de um Scrum aqui, tá? Porque a gente não tem sprint aqui, né? Mas eu usei o que é organizado aqui para cá. E o que é daqui, que é usado nessa roda aqui, tá aqui dentro. É isso que eu acabei fazendo de mudança. Tá, então vamos lá. Vou aqui de novo, né? Só o desenho, né? E aqui, né? A parte do protolog e o backlog, né? Tá? Então, realmente, aqui a gente tem a questão daquilo que eu tinha explicado para vocês. Aqui, na verdade, que eu já ia falar, né, explicar aquilo lá que eu falei para vocês, que é tudo que tem aqui, né, a gente coloca aqui no produto aqui do Sprint Backlog, né? Tá, então vamos lá.
Continuando aqui. Eu gosto muito desse desenho, tá? Esse desenho aqui que eu gosto mais, porque ele deixa separado, né? O que é para fazer? Então, ele fala para fazer o documento de visão, depois tem a história do usuário, aí da história do usuário a gente pega o broad backlog, né? Tá? E a gente vai fazer o planejamento do sprint, a gente vai selecionar quais são, né, os broad backlog que a gente vai colocar lá no sprint backlog, vai fazer aqui, aí ele já fala que isso pode demorar de 2 a 4 semanas, né, nesse sprint, vai depender muito do que eu tenho que fazer. Eu vou ter o daily scrum, que é aquela reunião, né, a cada 24 horas, né, aí eu vou ter novas funcionalidades, eu vou fazer uma revisão, né, uma retrospectiva e eu volto de novo para fazer tudo isso aqui. Então é isso que a gente vai usar aí para fazer e nesse primeiro momento a gente vai estar trabalhando aqui, tá, onde vocês vão ver que a gente não vai estar usando só o documento de visão e as histórias do usuário. A gente vai usar algumas coisas aqui no meio para chegar no documento de visão e para chegar no a história dos usuários e depois poder ter uma forma de poder separar muito bem esses próprios backlogs. Tá? Então vamos lá ver como a gente vai fazer isso. Outra coisa, né, a gente pode usar o Scrum Board, né? Então na vida real o pessoal usa isso. Aqui, né, a gente não vai fazer uso disso, né? Porque, enfim, né? Cada grupo, na verdade, né? Isso fica a critério de cada grupo, tá, gente? Porque isso tem ferramenta aí que dá para fazer, interativo, né? Colaborativo, que dá para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer, podem fazer, né? A gente pode olhar esse Scrum Board, né? Enquanto a gente estiver fazendo as coisas, também não tem problema, a gente pode fazer um Scrum Board para essa fase de requisito, né? E vai ter que mudar um pouquinho aqui, né? Tá? Principalmente aqui, né? A gente pode pensar como fazer, isso vai depender de cada equipe, né? Porque o Scrum Board, gente, isso é um modelo. Se você quer fazer, não quer fazer, né? Aí vai muito de como você quer gerenciar a sua equipe. Tá? Então, isso eu vou deixar a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer, a gente faz. Se a equipe que não quiser fazer, também não tem problema, não precisa fazer.